No livro Ainda que Caiam Céus, na página 139, no capítulo 14, que conta as histórias das pessoas que sobreviveram ao regime militar soviético, né? No final da década de 1930 e no começo dos anos 40. As forças de Stalin, elas estavam contra o cristianismo, né? Que começaram a varrer toda a União Soviética, que tinham essas pessoas que serviam a Deus. Aí conta a história de Mikhail e Ana, que serviam uma igreja chamada Almaty. Essa igreja ela contava com aproximadamente 40 membros e cantavam belos hinos, né? Que no caso se passa pela visão de uma garotinha de 8 anos chamada Vera Stepanovna. E também teve um ataque na igreja onde uma moça que sempre estava ali com eles, ficava sempre no canto, né, quietinha na dela, entrou com um pedaço de pau na mão e atacou, né, não é bem uma vela que continha querosene, se eu não me engano, e começou a bater a cabeça na parede, se arranhar, e ela acabou falando que aquela igreja ela era uma seita de estupradores, perdão. E aí levou preso o pastor, né, que da igreja. Era uma igreja, se eu não me engano, adventista. E eles contam, e esse pastor conta que eles já suspeitavam que essa mulher era ele suspeitava que ela era uma agente da NKVD, né, das forças de Stalin. E também ele acabou levando preso esse pastor e fez com que ele saísse em busca das outras pessoas, né, que serviam a essa igreja, para poder levar preso. Aí ali as pessoas que estavam na prisão, né, podemos dizer que num campo de concentração, né, elas iam presas, elas acabavam morrendo ali. As pessoas que morriam, no caso os outros prisioneiros, disputavam as roupas dessas pessoas que morriam. Eles buscavam, como se fala, buscavam o limo, né, aquele tapete de grama verde, para poder se deitar e se proteger do frio, porque era um frio intenso na época, e o inverno russo é o pior que tem. E é basicamente isso. Conta a história de um pastor que sobreviveu à União Soviética, regime militar. Da igreja. Para a gente poder entender melhor isso, a gente vai voltar alguns meses antes do julgamento de Almaty. Então, 1960, ele estava terminando o segundo ano como líder do movimento adventista clandestino no Cazaquistão. Ele estava com o coração triste porque o pastor Korolenko recebeu uma sentença de 8 anos de trabalho em campos de concentração. E ele achou que isso poderia acontecer com ele. Então ele viajou para a capital do país para se encontrar com alguém que confiava, que era o pastor Kulski, que era presidente do concílio de todas as uniões da igreja adventista. E ele representava apenas uma das duas principais facções do adventismo russo. E para poder entender um pouco dos sentimentos do pastor Kulski, era necessário compreender um pouco mais a situação naquela época, amar e servir a igreja da maneira como ele fazia. Quando ele voltou para o seu país com os materiais e os bons conselhos da liderança da Associação Geral, a luta prosseguiu por mais de uma década, e enquanto a intolerância e a falta de compreensão de alguns inibiam o crescimento da igreja e o estabelecimento. Em 1975, as igrejas da parte central da Rússia convidou ele para se mudar para o Cazaquistão, e ele ainda não tinha permissão de estabelecer uma organização da igreja adventista para o país inteiro. E em 1977, o governo soviético permitiu às igrejas da República Russa se reunir com seus representantes e realizar eleições de um pastor superior, e ele foi a pessoa escolhida. E devido às restrições do governo soviético, eles ainda não possuíam uma organização oficial, então eles eram separados da sede mundial da igreja.
nem de convocar reuniões com os pastores ou convidar oradores do exterior. Então, em 1990, após 30 anos de oração e persistência, eles tiveram uma permissão para estabelecer a divisão euroasiática da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, a hora das crianças. Em 1860, Henry Wadsworth, ele escreveu um poema que é de mexer com o coração de qualquer pai. E na primeira estrofe dizia o seguinte: entre a escuridão e a luz do dia, quando à noite o céu se lança, uma pausa das ocupações se inicia, começa a famosa Bora da Criança. O eu lírico do poema, ele continua falando sobre como ele colocava tudo de lado para deixar, para devotar o seu tempo exclusivo para as crianças. E era justamente o que tentava fazer nas raras ocasiões em que ele conseguia estar em casa. E ele apreciou no fundo do ser a maneira de como os meus familiares queridos, eles pareciam entender e perdoar minhas longes ausências. Então, enquanto ele estava escrevendo esse livro, ele pediu para os filhos deles escreverem algumas memórias da infância deles. Então, a primeira filha deles foram a Evangeline, que ela nasceu em 1954. A segunda filha deles foi a Maria, que nasceu em 1958. Aí teve o filho dele, Peter, que nasceu em 1964. E o outro filho deles também, que foi um menininho, o Pavel, que nasceu em dezembro de 1955. Ele foi o primeiro menino deles, aí... Então, Pavel, ele também escreveu falando de que Deus preservou bastante a vida deles de uma maneira muito maravilhosa naqueles dias. E ele ainda lembra que todas as noites, eles, antes de dormirem, eles se entravam em um círculo e se ajoelhavam para orar em volta dos pais deles. E na maioria das vezes só estavam com a mãe deles, porque o pai deles ia sair em longas jornadas para visitar uma igreja após a outra. Em alguma das vezes, as igrejas que o pai ia visitar, ele ficava a 1.000 quilômetros longe da casa deles. E todas as vezes que ele estava prestes a partir, ele demorava bastante para voltar. E cada despedida, a mamãe, ela sempre ficava com o olho cheio de lágrima. E a cada despedida, ela não sabia se ele ia voltar. Quando que eles iriam ver ele de novo ou quando eles iam voltar. E aí a nossa família, ela saiu de lá e seguiu o conselho daquele senhorzinho, e agradecida bastante a Deus por ter dado uma advertência por meio de um anjo humano. Nessa história também tinha a Helena, que era filha de Mikhail e Ana. E ela era nascida em Cazaquistão também. E ela, quando tinha 6 anos, o pai dela recebeu um chamado para ir para a Rússia, onde tinha que ajudar a organizar uma igreja naquele lugar. E para mim, era tão empolgante quanto uma viagem à Lua, enquanto o restante da família continuava a organização para a mudança e conseguir o máximo de informações possíveis. Teve um dia na primavera, em 1966, a nossa família ela morava em Kokland, Uzbequistão. E certo dia, enquanto o papai viajava, um homem idoso ele bateu na porta e falou que o filho dele era um oficial da KGB. Enquanto ele estava contando isso, a mãe, ela falou para ele, o senhorzinho, entrar dentro de casa. E pouco atrás ele estava conversando no telefone e conseguiu escutar o que ele dizia. E falou que a KGB, ela possuía um arquivo enorme sobre Mikhail e planejava prendê-lo. E aí todo mundo ficou encarando ele, boquiaberto, e o senhorzinho falou que ele veio aqui para diverti-los e falou que tinha uma grande simpatia com a família, que seria uma fonte de grande tristeza ver aquelas criancinhas privadas de ver o pai. E aí ele falou pra gente ir até Cockland imediatamente, aconselhando, né, que a gente deixasse aquela cidade imediatamente. Pensei, papai precisa ter um escritório para colocar os livros e estudar. Isso significa que eu não posso ter o meu próprio quarto. E assim foi. Eu tive que me conter com um sofazinho da sala, que era barulhento e ficava perto da cozinha. E como todas as crianças, eu sentia muita fome. E não era que eu passava necessidades. Mamãe e papai, eles sempre conseguiam comida suficiente para nós 6. E sei que muitas das vezes eles tinham que negar às vezes, porque as melhores comidas sempre eram reservadas para os visitantes.
E como o papai havia se tornado líder da organização clandestina de igreja, a gente tinha sempre convidados em casa. A melhor comida sempre estava reservada para os visitantes, que eles vinham de diversos países, Letônia, Moldávia, Ucrânia, e durante algumas vezes que os pastores viessem para casa, eles viam que o papai não estava em casa e eles ficavam lá por um grande período até esperassem que a viagem terminasse e o papai retornasse. Então, a gente dependia do número de visitantes, porque eles passavam a noite conosco. E essa época foi um período muito empolgante para a nossa família e para as pessoas da igreja da União Soviética. E recebeu um pouquinho mais de liberdade. Então, a gente entendia que isso daí era um bem para as pessoas que a gente podia ajudar ao máximo. E esse foi um período muito empolgante, não só para minha família, e sim para as pessoas da Igreja Adventista da União Soviética. E a nossa igreja recebeu um pouquinho mais de liberdade. E desde o primeiro instante que a gente se mudou para lá, a gente ficou sabendo que a KGB, ela tinha instalado escutas, microfones secretos ali para ficar escutando o que a gente falava. E também contratou o vizinho do lado para ficar olhando a gente em tempo integral. E uma vez, quando estava brincando do lado de fora com a Slava, ela me falou que se eu não queria ir na casa dela para comer gogal mogal. Que aí eu perguntei o que era, né? E aí ela falou pra mim ir na casa dela pra eu conhecer e descobrir o que era e também pra mim conhecer o porquinho da Índia dela. Certo dia eu tava brincando com a Slava e ela me falou: "Você gostaria de vir em casa e comer o gogal mogal?" Aí eu: "O que é gogal mogal?" Aí ela: "Vem e você descobrirá e aí você vai conseguir ver o meu porquinho que eu tenho de estimação." Aí ela... E depois, mais tarde, eu descobri qual era o real motivo dela ter me levado na casa dela, que era para tentar obter informações sobre os visitantes que ficavam em casa. E eu fui na casa dela e vi que ela tinha um porquinho de estimação e descobri o que era o gogal mogal. E era uma sobremesa que era feita com ovos crus batidos e açúcar. Mais tarde também pude ver o único motivo que ela tinha me levado, que era sobre ficar... E ela sempre falava pra mim não contar sobre as conversas que a gente tinha também, mas só que de mim ela não conseguiu arrancar nada. Não ficou sabendo de nada, porque todos de casa sabiam que nada que o papai falasse a gente podia tirar de fora de casa. Quando eu resolvi não participar de uma organização de jovens comunistas, a KGB, ela fez a diretora a me punir. Ela abaixou todas as minhas notas e ela me obrigou vários professores a ficarem me ridicularizando na frente de vários colegas e adverti-los para que não fossem meus amigos. Então, e eles também falavam para os meus pais que iam me tirar deles e iam me levar para o orfanato se eles continuassem me levando na igreja. Então, os melhores dias para mim eram os dias de sextas, que a gente lavava, limpava, a gente cozinhava pro pôr do sol. E sempre depois, no sábado, depois do pôr do sol, o papai já estava em casa, muitas das vezes, e a gente saía para andar nos trilhos. E sempre que me passava um trem, eu lembrava das histórias que meu pai me contava. E um dia eu recebi um cachorrinho de presente, que eu dei o nome de Cônsul. Um dia a gente estava voltando da igreja e eu encontrei ele morto na frente de casa. E a gente sabia que eram os pessoal que trabalhavam na KGB, que eles tentaram entrar em casa e ele não deixou. E eles mataram um cachorrinho. Todas as vezes que eu escutava o barulho do trem, eu sempre lembrava das histórias do meu pai, que ele falava que quando era de noite, que eles iam dormir naquela escuridão, cheio de gente, do lado do outro, sem espaço nenhum. E ele sempre contava as histórias de quando ele era preso com outras pessoas e foi reposicionado em um campo. No capítulo 17, com o tema O Gelo Começa a Derreter, conta que entre 1960 e 1970, Mikhail ajudava o presidente da Associação Geral com maneiras de cooperar com a autoridade. O governo tolerava o cristianismo com muita má vontade e ainda existia a possibilidade de que a liberdade terminasse ali. Mikhail se mudou várias vezes ao longo desses anos, mas ele sempre se lembrava de sua esposa e seus filhos. Em certo momento, ele percebeu de como seria importante que ele estudasse a língua inglesa. A partir daí, ele teve a oportunidade de ser tradutor na Associação Geral Marvin Loewy
que passou a ser reconhecido pela liderança mundial da igreja e para o encontro mundial dos adventistas. Mas o governo soviético não liberou a entrada para o encontro a tempo do encontro. Mas nesse mesmo ano, ele conseguiu visitar os Estados Unidos, que coincidiu com o concílio anual das igrejas adventistas do sétimo dia, onde formou amizades duradouras com líderes sábios e influentes. Mikhail e pastor Kirsch, quando voltaram desse concílio dos adventistas, de joelho eles oraram ao Senhor, implorando para que as propostas do pastor de fazer missões onde a pregação do evangelho não é permitida fossem aceitas. Nesse momento, eles não se importaram de que tivesse alguma escuta ali naquele quarto do hotel. Eles queriam que qualquer pessoa que estivessem ouvindo eles soubessem de que eles eram sinceros à fé em Deus e ao desejo de dar testemunho ao seu amor. Por isso, eles decidiram que seriam abertos e que iam expor os objetivos cristãos. Oi, professora, bom dia. Bem, agora eu vou falar do último capítulo do meu grupo, o capítulo 18, que se chama Alguns Homens Bons. Bem, o capítulo ele começa falando de um versículo de Esther, para representar o versículo de Esther, que Mordecai fala para ela que ele nasceu, que talvez ela tenha nascido com esse propósito dela e fingir, conseguir no futuro virar rainha, né? Fingir não ser judaica e tudo mais. E ele usa esse versículo para falar do pastor Teodoro Kardite, assim que ele encontrou no comitê de assuntos religiosos, ele tem uma grande admiração por ele, e esse capítulo ele vai retratar justamente isso. Ele vai falar sobre o comitê de assuntos religiosos mundial, onde os homens se reúnem para discutir sobre. Bem, assim que eles foram para esse comitê, eles foram muito bem recebidos, com bastante respeitabilidade e tudo mais. Então, foi algo muito bacana e tudo mais, que eles se sentiram bem seguros. E bem, entre os homens que estavam presentes nesse comitê, teve o Constantin. Eu não sei falar direito o nome dele, para mim é muito difícil, mas eu acho que é isso. E bem, ele foi muito tocado pela obra que ele estava fazendo e durante essa reunião ele quis participar, ele quis ajudar, e assim ele disse: daqui por diante você será meu pai espiritual. Por favor, diga-me como poderei ajudá-lo no que está fazendo por Deus e pelo povo da URSS. Então ele quis fazer parte, ele quis ajudar, e isso foi muito importante. Por quê? Porque nos anos que se seguiram, enquanto a igreja construía seu primeiro seminário, casa publicadora, centro de mídia e estabelece suas diretrizes organizacionais, a ajuda desse homem nobre e corajoso foi de valor, extremamente importante. Bem, então foi isso o capítulo, foi sobre essa comitê e o que ficou decidido no final, que foi sobre esse homem, Constantin, que decidiu ajudar e teve grande importância. Espero que vocês tenham gostado. Isso.